Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Toda a igreja de pé. Todos os irmãos de pé, por favor, por gentileza. Em reverência à palavra de Deus, nós já vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 12 ao 25. Todos que puderem ficar de pé, deixa eu preparar também enquanto convite. Só sai da nave da igreja quem realmente precisar sair, amém, irmãos? Amém? Amém. Amém? Amém. Então fica todo mundo dentro da nave da igreja. O culto é aqui. Foca. 2 Reis, irmão, capítulo 2, versículo 12 ao 25. Vamos abrir a Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 ao 25. Da palavra de Deus. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós trazemos ao culto é o sapato, é a bolsa, é o celular? Não. Uma das coisas mais importantes que trazemos ao culto é o ouvido. Às vezes a gente vem para o culto e deixa o ouvido em casa. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, meus irmãos? Então, se você trouxe o ouvido, você vai ouvir. Ah, mas e quem não veio, pastor? Se você quiser transmitir para ele o que foi dito, fica à vontade. Isso aí seria o seu papel, né? Vamos ler 2 Reis, o capítulo 2 de 2 Reis, o versículo 12 ao 25, irmãos. Amém? Quero ler todo o texto porque é muito importante, os detalhes é que fazem diferença. 2 Reis, capítulo 2, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, ó Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e as dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente para Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir para buscar teu Senhor. Pode ser que elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou algum dos vales. Porém, ele disse: não os enviei. Mas eles apertaram com ele até enfastiar e disseram: enviarão 50 homens que os buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse: eu não vos disse que não fosse? E os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade. Quando meu senhor veio, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas. Sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficai, pois são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho os rapazes pequenos,
despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foram-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Amém? Então curve sua cabeça, vamos orar. Deus Pai Santo e Poderoso, Tua palavra foi lida, os nossos corações, ó Pai, necessitam de Ti. Cerca este lugar com Teu Espírito Santo com anjos e peleja por nós. Cuida da nossa família, dos bens materiais. Tira tudo que nos atrapalha, o cansaço, a distração, a falta de fé, a falta de força. Pai, queremos sair daqui renovados, fortalecidos, ungidos. Pai, abre o nosso coração e a nossa mente para experimentarmos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai, é noite de vitória na Tua presença. Nos guarda, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir neste dia. Pai, é o que eu peço a Ti, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar de assento. Domingo passado nós recebemos uma poderosa palavra ministrada pelo nosso pastor Hernandes, falando da crucificação do nosso Cristo, da via dolorosa do seu sofrimento, e nós ficamos empáticos às vezes quando ouvimos esta palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, sabendo que Ele passou tudo isso, mas ressuscitou e está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma noite para ouvir Deus falar. Pode até ser que você saia daqui esta noite pensando: Deus, era isso que o Senhor tinha para falar, mas é isso que nós estamos tendo hoje, para hoje. É assim que a gente diz, é o que está tendo para hoje, é isso aí. Eu quero vos pregar nesta noite, subordinado ao tema uma geração que procura alguém para seguir. O tema da mensagem é uma geração que procura alguém para seguir. Grave isso no seu coração. Uma geração que procura alguém para seguir. Quando Jesus chama os seus discípulos, fica bem evidente, Ele diz: ide e fazei discípulos. Veja bem que Jesus não disse ide e fazei amigos. Jesus não disse ide e fazei colegas. Jesus não disse ide e fazei membros da igreja. Ele não disse isso. Jesus não disse ide e fazei membros do clubinho particular de vocês. Também não disse isso. Jesus não disse ide e fazei membros do clube da Luluzinha. Também não disse isso. Jesus disse ide e fazei discípulos. É uma das grandes comissões que o Evangelho dá para todos. O Evangelho não dá essa grande comissão apenas para os pastores. O Evangelho não dá esse chamado apenas para os obreiros. Mas Cristo chama todos que querem o servir e diz: ide e fazei discípulos. Vocês vão viver aqui na terra, vocês estarão com Jesus, comigo, e eu tenho pedido para vocês: vocês vão fazer discípulos. Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Se fosse amigo, seria fácil. Se fosse inimigo, mais fácil ainda. Se fosse camaradas, até difícil seria. Mas ele diz: ide e fazer discípulos. Discípulo é aquele que anda na pegada do seu mestre, ou do seu professor, ou daquele que o ensinou. Isso é um discípulo. O discípulo é um retrato daquele que o ensinou. O discípulo, ele carrega as marcas, os conceitos, parte das habilidades, ele carrega as características daquele que sentou ele e disse: hoje você vai aprender, você vai ser um discípulo, você vai fazer a mesma coisa, você vai ser como eu. Por isso nós vemos Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: nós temos que fazer discípulos. Mas existe uma geração que está procurando
quando forem ouvidos as minhas palavras, o Evangelho for pregado nos quatro cantos desta terra, ali virá o fim. É bem notório que todos os lugares do mundo hoje, muitos lugares, porque o nosso mundo é grande, é vasto, existem pessoas, por exemplo, que até hoje são inalcançadas pelo homem. E não vai muito longe. Para dar de informação, aqui no Brasil existem milhares de tribos não catalogadas, não acessadas pelo homem, que ainda não tiveram contato com o homem branco, índios que moram em lugares extremos. Você pode entender que no nosso país, não precisa ir fora, há muitas pessoas que ainda não são discípulos. Mas há uma geração que está à procura de alguém para seguir. E muitos de nós olhamos e vemos uma geração pregando na internet. Hoje as referências de aprendizado que temos na internet. Pela internet você aprende tudo o que você quiser. E o Evangelho está sendo pregado pela internet. É tanta gente pregando, é tanta visão, é tanta doutrina, é tanta cosmovisão, é tantas seitas, há tantas heresias, há tantas mistificações, há tantas camadas, há tantos evangelhos, há tantos folclores, que muitas das vezes nós achamos que estamos seguindo as pessoas certas, as pessoas corretas. E esta geração agora é a geração que está à procura de alguém para seguir. Quem de nós, ou nós todos, estamos sempre à procura de alguém para nós seguirmos? Veja que quando Jesus caminhou nessa terra, Jesus era tão poderoso em suas palavras, que quando ele chamava alguém, no caso dos apóstolos, ele passa na marinha, no cais, e os vê parados com seus barcos virados de cabeça para baixo, essas redes lavadas, e ele diz: vem e me segue. Na mesma hora eles largaram os barcos e as redes e seguiram Jesus. Eles estavam, os discípulos, à procura de alguém para seguir. Esta geração está à procura de alguém para seguir. Mas eu quero entrar no texto agora e nos falar de Elias e Eliseu. A primeira parte do texto era um pouco dura para nós ouvirmos aqui algumas verdades. E talvez você diga: nossa, como essa palavra serviu para a pessoa que não veio. Eu devia estar aqui, ela devia estar aqui. Não precisa ela estar aqui, é só você falar para ela que você ouviu. Pronto, tá bom. O que eu vou falar aqui, eu falaria na frente de qualquer um que tivesse sentado aqui. Então não se preocupe se você quiser dizer para quem não veio. Eu não estou preocupado, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer: o pastor está falando porque fulano não está aqui, então ciclano não está aqui. Eu falo na frente de quem quiser falar. Deus me deu autoridade para pregar, não foi para ficar contando história. Então às vezes a pessoa pensa na cabeça: o pastor está falando porque não está aqui. Eu estou falando porque eu vim falar, e ela sabe que não está aqui. E o povo está passando a agenda deles para mim agora, para saber se eles estão aqui ou não. Eu sei que eu estou aqui. Amém? Amém. A primeira parte da mensagem é meio dura. Aí tem que aguentar. Tem que apertar assim. Nós olhamos para a vida de Elias. Elias é um homem, um profeta que faz sinais e prodígios. Mas Elias começa como qualquer um de nós, como o próprio Tiago diz sobre ele, que ele sofria das mesmas paixões que qualquer um de nós sofria. Mesmo olhando o fogo caindo, mesmo olhando a chuva parando, Elias era um homem que sofria das mesmas paixões que eu e você sofremos. Elias, em certo ponto do seu ministério, mostra alguns sinais de depressão, querendo até mesmo tirar a própria vida ou querendo que morresse. Elias começa a sua trajetória, faz sinais e prodígios. E agora, Elias começa a se sentir perseguido por Jezabel. E ele então deseja a sua própria morte. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não permite que Elias morra. Anima Elias e Elias continua a caminhada. Mas Deus fala com Elias. Deus fala com Elias no seu particular. Deus diz: Elias, falta pouco tempo. Quem sabe um dia, quem sabe
os dias. Fica firme. Isso vai acontecer. Você vai sair dessa terra. Imagine Elias convivendo, sabendo que a qualquer momento o Senhor vai tirar ele da terra. Quando Elias entra na caverna de Horebe, Deus fala: o que fazes aqui, Elias? E Deus anima mais uma vez. Mas Deus agora, no capítulo 19 de 1 Reis, se você voltar para trás no capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo de número 16, aleluia, nós encontramos Deus falando com Elias. Deus fala para Elias ungir Jeú como rei e escolher Eliseu como profeta no seu lugar. Aleluia. Deus estava mexendo com Elias, dizendo: agora a sua trajetória termina. Você agora vai passar o cajado. Você agora vai passar o bastão. Já não é mais você a bola da vez. Você vai atrás de Eliseu e você vai ungir Eliseu profeta no seu lugar. Agora, Elias representa uma geração que vai ser substituída por Eliseu. Agora imagine Elias conviver. E Deus, no versículo 17 de 1 Reis 19 diz: e há de ser que escolherei Jeú e Eliseu será aquele que matará os que sobrarem de Jeú, que escaparem da espada de Jeú. É Eliseu quem irá os matar. Agora Elias tem que conviver com aquilo que nós sabemos que é difícil para o ímpio. Saber que Deus escolheu Eliseu para continuar a obra, para continuar a trajetória. Ele vai dizer: olha, Jeú matará eles, os inimigos, porém os que sobrarem, quem vai pegar é Eliseu, não é mais você. Ele vai ter que deixar o quê? O seu ego de lado, porque agora já não é a vez dele, é a vez da nova geração que está vindo. E ele vai ter que, como homem de Deus, deixar o quê? O seu ego de lado. Não é mais você agora que vai guiar. Não é mais você agora que vai fazer. Não é mais você agora que vai continuar. Agora é Eliseu. O que tu tinha de fazer, tu já fez. Agora vem outro no teu lugar. Como é difícil todo mundo, qualquer um de nós aqui, deixar o nosso ego de lado. Aleluia. Aleluia. Como é difícil abandonar o nosso ego. Era eu que fazia. Se eu não fizer, ninguém faz. Tem gente que pensa assim: se eu não estiver, ninguém está. Se eu não falar, não acontece. Eu faço, eu aconteço. E Deus está dizendo: você fazia, você acontecia, mas eu já coloquei outro no teu lugar. Tem gente que acha que se ele não fizer, a coisa não anda, a coisa não sai, a coisa não vai, não acontece. Meu irmão, deixa eu te falar: Deus levantará 10 em seu lugar e no meu lugar. 10 com mais autoridade, 10 com mais compromisso, 10 com mais reverência, 10 com mais alegria. Cada vez que você dizer que você faz e ninguém faz, Deus está preparando um monte de gente para fazer no teu lugar. O versículo 18, Deus ainda fala para ele, dizendo: olha, 1 Reis 19, 18 diz: também fiz ficar em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram de Baal. Elias, você não é o único. Porque tem gente que se sente o único, o exclusivão. Olha, eu faço, olha, eu aconteço. É só eu pegar. Andei com um pastor, nós começamos a congregar junto. A congregação havia sofrido muito. Tinha umas 10 pessoas na igreja. E aí eu já tinha saído dessa igreja
um pastor na cidade para ajudar na igreja. Agora ele vai ser o pastor da igreja. Ele diz: o homem é demais, o homem prega demais, o homem vai para o monte, o homem evangeliza, visita, o homem é demais, você tem que conhecer ele. Eu disse: vamos conhecer ele, vem nos ajudar. Eu falei: tá bom, fui lá conhecer ele. Começamos a ajudar. A igreja de 10 irmãos, nós ia para o monte, nós ia para a campanha, nós ia para o culto nos lares, nós ia para a vigília. Irmão, domingo, de sábado, começava de sexta para sábado. Nós só tínhamos folga na segunda de manhã, que nós ia para o monte, do monte saía para a escola dominical, da escola dominical ia para o evangelismo, do evangelismo já voltava para o culto, já só comia, vinha para o culto. Irmão, a igreja de 10 começou já com 60 pessoas, 70 pessoas, os cultos só a igreja cheia, gente sendo batizada no Espírito Santo, fogo caiu, avivamento todo dia, todo dia, todo dia. Nunca, irmão, os cultos que tem aqui, os cultos que tinha na igreja que eu fundei, os cultos na igreja que eu cooperei, não era nada perto do culto daquela igreja. Era fogo para todo lado, era gente entrando, era cura, era milagre, era sinais. E aí tinha o presbítero José Luiz, tinha o pastor da igreja, esse homem, e tinha esse meu amigo. E fomos indo durante o tempo. Fogo caía, fogo caía, fogo caía. Eu saía todo pensando: meu Deus, nunca vi uma igreja dessa. Eu já conheço igreja, nunca vi uma igreja dessa. As pessoas da cidade, em pouco tempo a cidade tinha uma rádio, a cidade fundou uma rádio muito grande na região, uma rádio secular. Eu disse para ele: nós vamos até lá, nós vamos conseguir um programa de graça nessa rádio. Ele diz: eu creio, tudo que a gente falava vai poder acontecer, irmão. Nós vamos comprar tal coisa. Eu creio, no outro dia já tinha dinheiro do nada. Vamos, meu irmão, só acontecia coisa espantosa. E foi na igreja romana, enchendo. Aí o irmão falou: Fabiano, rapaz, quantos anos nós estamos aqui nessa cidade? Você andou essa cidade toda, veja como está a nossa igreja. Eu disse: é uma bênção, Deus está operando. Mas eu me lembro um dia, eu estava saindo da igreja junto com esse pastor, eu ia na casa dele, comigo, na casa dele. Eu estava saindo com ele. E todas as vezes no culto, quando não acontecia um rebuliço naquele culto, ele pegava o microfone na mão e fazia acontecer o rebuliço. E eu comecei a observar aquilo. Às vezes Deus quer que aconteça um grande rebuliço, e às vezes não é dessa maneira. Mas todas as vezes que não acontecia, ele pegava o microfone, podia estar alguém falando, ele pegava e ele fazia acontecer. E eu comecei a observar. Falei: meu Deus, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pensei comigo. Falei: meu Deus. Comecei a orar. Falei: meu Deus. Um dia nós estávamos indo na calçada, após um culto de muita glória, e ele virou para mim e ele disse: está vendo, Fabiano? Eu falei: o quê? Pode falar. Ele disse: é eu pegar o microfone e eu faço acontecer. Quando ele falou, eu estava parado olhando para ele. Ele disse: é só eu pegar e acontece. Eu faço acontecer. Tudo que acontece é por minha causa. Eu disse: o senhor vai para qual lado? Aí ele entendeu. Eu falei: qual lado o senhor vai? Aí ele disse: nós vamos para lá, como sempre. Eu falei: então eu vou para cá, para esse lado. O senhor vai para lá e eu vou para cá. Eu deixei aquilo. Nunca mais apareci naquela igreja. Os escândalos começaram a aparecer, aquela igreja fechou. Nós temos que deixar o nosso ego de lado. Nós temos o ego muito inflado, achamos que estamos na última batata frita do deserto. Achamos que a gente é capaz e nós temos que saber que somos capazes. O versículo 17, Deus dá um tapa na cara de Elias e diz: Elias, eu ainda tenho 7.000 homens. 7.000 homens. E todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você pode ser quem você é, mas você não é o único. Você não é exclusivo. O seu ego é muito grande. Você pode ser até um homem de Deus, mas você tem que entender. Versículo 19, 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19 diz: partiu, pois, Elias ali e achou Eliseu. Primeira coisa, Elias tem que se esvaziar do ego. Segunda coisa é entender que ele não é o único. Terceira coisa, ele tem que aceitar o processo natural. E é bem difícil, irmãos, aceitar o processo natural. Alguém virá
notícia de que Deus irá levá-lo para o céu. É o mesmo paralelo da vida cristã. O crente sabendo que vai viver com Cristo na terra, mas que a qualquer momento o Senhor irá arrebatá-lo até o céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Então Elias vai viver como um de nós, sabendo que o Senhor pode vir a qualquer momento nos levar para o céu. Então, quando Elias diz isso para Eliseu, ele diz: olha, Eliseu diz para ele: Elias diz para ele, peça o que você quiser, eu quero ter a unção dobrada do Espírito que está sobre você. Ele diz: dura coisa você não digo mais. Se estiveres comigo quando o meu Senhor me tomar, vai ser acontecer. O processo vai acontecer. Deus irá levantar alguém para nos substituir. Deixa eu falar uma coisa aqui que agora alguém vai entender, vai pensar que eu estou dando mensagem para alguém aqui. Eu sou um pregador que eu prego só o que Deus me autoriza a pregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Hélio não é imortal. Pastor Hernando não é imortal. Fabiano não é imortal. O processo natural vai acontecer. Vão trocar. A nossa força vai acabar. Pode ser que um de nós morra. Pode ser que no intervento da vida um siga caminho diferente. Pode ser que até mesmo não nos calemos, porque há momento de falar e há momento de calar, meus irmãos. Uma coisa é certa: o processo natural irá nos alcançar. Uma hora Deus vai colocar alguém no nosso lugar. E não é porque pecamos, não é porque erramos, é porque faz parte do processo natural de Deus a substituição. Porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós é imortal. Nenhum de nós é exclusivo. Temos que deixar o nosso ego de lado. Então Deus agora vai escolher uma nova geração. E a geração é Eliseu. Eliseu faz mais obras em dobro do que Elias. Mas agora Deus vai repetir o processo. Olha como é Deus. Deus irá agora tirar, aleluia, Eliseu lá na frente. E Deus agora já começa a despertar no coração de alguém, ou de alguns, a geração que está à procura de alguém para seguir. O texto que lemos agora começa a pregar no texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 a 25. Fala dos filhos dos profetas que são a geração que está à procura de alguém para seguir. Eles viram Elias, observaram Elias, e agora Elias se foi. E agora quem fica no lugar de Elias é Eliseu. Grave bem isso. Elias se foi. Deus não se engana. Deus agora levanta Eliseu para continuar o legado chamado. Tanto é que nos versículos que nós lemos agora, Eliseu não vai embora. Eliseu volta para Samaria, porque é lá que ele tem que estar. Eliseu agora vai continuar a obra, a história. A geração que procura alguém para seguir. Então nós olhamos o versículo de número 15 do capítulo 2, que diz assim: vendo os filhos dos profetas. Entendam uma coisa: quando Elias está prestes a morrer, ele chama Eliseu para ir para ele diz: eu vou a Betel, fica aqui. Eliseu diz: não, eu irei contigo. Quando chega em Betel, os filhos dos profetas estão lá em Betel, observando Elias e Eliseu. Quando eles estão em Betel, diz: vou para Jericó, fica aqui. Elias diz para Eliseu, Eliseu diz: não, eu vou contigo. E aí quando eles chegam em Jericó, quem é que está lá em Jericó? Os filhos dos profetas estão lá em Jericó, vendo Elias e Eliseu. Primeira coisa é uma geração de observadores que estão observando. Existe uma geração que está observando a mim e a você, esperando seguir a mim e seguir a você. Aonde nós vamos, existem pessoas que estão de olho fito em você, de olho fito na
postura, de olho fito na sua atitude, de olho fito nas suas palavras, no seu modo de agir, seu modo de pensar. Você está sendo observado. Eles vão para Betel e os meninos estão lá esperando olhando. Eles chamam Jericó e eles estão lá em Jericó olhando. Elias vai ser arrebatado aos céus e eles estão lá na beira do rio olhando. Tudo isso é a geração de observadores. Essa é a geração que está procurando alguém para seguir. Primeiro, a geração de observadores. Há uma geração que está observando a mim e a você. Pessoas que veem porque têm olhos, observam, estão ali para testar o seu caráter, a sua índole, o seu chamado. Eles estão vendo se você realmente é o que você diz que é. Eles estão ali para saber, para ver com os olhos se vocês são o que dizem ser. É essa geração que quer seguir, que está nos observando. Eles vão em Betel e vêm, eles vão em Jericó e vêm, eles vão até onde Elias é arrebatado e eles vêm. Estão observando a mim e a você. 1 Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo: são exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Uma geração que está te observando tem que ver, primeiro, você ser fiel na palavra. É aí que mora o perigo. O crente que às vezes parece que não gosta da Bíblia, ele fala das coisas que ele entende como verdade, mas ele não aceita as coisas que são verdade da Bíblia. E Paulo diz em 1 Timóteo 4,12: ser exemplo para os fiéis. A geração que está nos observando tem que ver um exemplo para a igreja. Tem que olhar para nós e nos vermos como exemplo. Na palavra, no trato, o jeito que nós tratamos uns aos outros. Sabe, no trato, no trabalho, como nós tratamos com os outros, como tratamos os de casa e os de fora. Essa geração que quer seguir a mim e a você está observando a maneira que nós nos tratamos. É difícil, porque eles estão vendo. Eles veem o crente rixoso, eles veem o crente falando mal, contendeiro. Eles veem o crente que não ama, que a primeira coisa é quer pegar e enfiar a faca. Pega, põe para fora, bate, não presta, não gosto. Essa geração, será que essa geração está vendo isso? Pessoas fiéis no trato, na palavra, na caridade de amor. Será que essa geração que está observando a mim e a você está vendo homens e mulheres amorosos, que tem o amor de Deus? E Deus está dizendo: reina. Tem gente lhe observando. Eles não estão observando o seu modismo. Eles não estão nem aí para o seu cabelo. Eles não estão nem aí para as suas inovações. Eles querem ver o amor de Cristo. Eles querem ver palavras boas. Eles querem ver um exemplo a ser seguido na caridade, no espírito, o fervor espiritual na vida do crente. Crente que só murmura, só reclama, vive de panelinha, vive de ousadia. Não. Essa geração perdeu uma geração como no 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, no fervor do Espírito. Aleluia. Que tem uma palavra compilada pelo Espírito Santo de Deus. E quando
falar contigo, você abre a boca, Ele diz: tem algo diferente saindo dos teus lábios. Aleluia. Há uma presença. Quando eu falo com você, eu me alegro. Quando eu falo com você, eu sinto a paz. Essa geração que está nos observando. Na fé, porque deixa eu te falar uma coisa. A geração que está nos observando é a geração que precisa ter fé dentro do crente. Porque o que tem crente que já perdeu a fé, irmão, natural, crente natural, homem natural, ele mesmo não acredita no sobrenatural e diz isso para os outros. Não contagia ninguém. Vive na igreja, mas não tem fé para receber nada. Não acredita em nada que não seja natural. Tudo tem que ser natural. Porque se for sobrenatural, ele desconfia de tudo. É o primeiro a desconfiar. Aleluia. Natureza. Essa geração, Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, no final diz: natureza, santidade. Crente que se abstém de impurezas. Ela trabalha numa firma só tem desmantelado. O dia inteiro, um monte de rapaz novo, fica numa palhaçada o dia inteiro. Falando besteira o dia inteiro. Um brigando com o outro o dia inteiro. E falando aquele monte de coisa do mundo. Você fica, outro dia eu falei, você não cansa de falar tudo isso o dia inteiro, cara. Qualquer coisa que você fala, vocês veem com uma história. Qualquer coisa que fala, vocês vêm tirar onda. Vocês não cansam. Os rapazes não. Diz, rapaz, vocês estão gastando tempo da vida de vocês. Tudo é uma piada, tudo é uma pegadinha. E essa geração que está vindo tem que ver pureza em nós. Crente que vem para a igreja não é para dançar o papapi para a popa, não. Ele vem para a igreja para adorar o joelho e orar. Cadê essa geração? A geração dos observadores. E nós somos a referência para alguém que está nos observando. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele fala, olha o temperamento. Eu vou ser crente assim, não vou nada. Aleluia. O versículo 16 ainda diz mais: e eis que com os teus servos tem 50. Eles dizem assim, quando eles veem Elias sendo arrebatado, Eliseu ficando, pegando a capa de Elias, tocando no rio, voltando pelo caminho, eles dizem: Eliseu, nós estamos com mais de 50 homens aqui, nos deixa enviar eles à procura de Elias, porque pode ser que ele apareça num monte ou num vale e nós trazemos ele de volta. E Eliseu diz: não,
tempo com isso. Gaste com isso. Não estou aqui para ofender, atacar ninguém, irmão. Me tenha como um homem que veio instruí-los. Eu vim de uma conversão onde a coisa mais importante era orar, jejuar e evangelizar. Não tive retiro, não tinha festa de jovens, não tinha nada disso. Era orar, jejuar e evangelizar. Bom. Vai ter festa de jovens, vai ter retiro, vai ter isso, vai ter... Que é isso? Mas que é isso? Não sou contra. Só acho que nós destinamos recursos, destinamos tempo em coisas que Deus nem está preocupado com isso. É uma geração que tem força, é uma geração que prestativa, mas mal orientada por nós. Você não vê hoje jovens, o novo, não só o jovem, mas o novo convertido, você não vê ninguém incentivado a jejuar, a orar para ser batizado do Espírito Santo. Nós não falamos isso mais. Nós queremos inserir em algum grupo, queremos incentivar a participar de festas na igreja, de cultos fora da igreja, de seminário aqui, seminário daquilo, um monte de baboseira que Deus está dizendo, não perdeu tempo. Perdeu o seu tempo. Você está gastando força à toa. Porque quando eu me converti, nem televisão nem rádio, não que não fosse proibido na igreja que eu era. Mas a única coisa que eu aprendi no primeiro ano de conversão é jejua e ora e pede para Deus batizar com o Espírito Santo. Jejua e ora e sai para a rua para evangelizar. Jejua e ora. Vai jejuar, vai orar, vai para a igreja e para de graça. Dá para entender, irmão? Está bravo, pastor? Não. É assim mesmo que eu falo. Prestativo, mas mal direcionado. Fica um monte de gente, não são jovens da igreja, não. Tinha uns irmãos que nós temos que fazer isso. Mas para que isso, irmão? Nós temos que fazer isso. Não é prioridade, irmão. Nós temos que fazer isso. Isso não é prioridade, irmão. E quando o crente chega para mim, como pastor, muitas das vezes minha esposa sabe disso. Chega assim, pastor, eu vou lá visitar outra igreja. Como que ele falava isso para mim? A esposa sabe. Pastor, eu posso ir visitar outra igreja? Eu não sou dono de crente, irmão, de ninguém. Mas uma coisa eu falava. Eu disse, quando você vir em todos os cultos da tua igreja, se sobrar tempo, você vai embora. Quando você vir, acompanhe sua consagração. Quando você vir na escola dominical, quando você vir em todos os cultos, se sobrar, no dia que não tiver culto, você pode ir. Aí você vai. Não sou teu dono, mas isso é o meu conselho para você. Eu quero fazer uma visita, porque como pouco só vier com os irmãos de oração, está proibido de fazer visita. Que é isso, pastor? Está radical assim, é? O senhor está falando que o pastor Hélio não está aí? Está cheio de papagaio aqui. Não, por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo, meu. Aí pega a força, usa a tua força da maneira. Você podia estar mais na tua igreja, jejuando, orando e cooperando com a obra que você está, como membro, fazendo parte desse corpo, está gastando tempo viajando por aí. Aí, meu irmão, ninguém sai de uma. Você vai comer sushi, comida japonesa. Aí você sai agora, vou sair do sushi, vou comer feijoada. Você faz isso? E por que tu faz isso? Porque tem gente que. Eu quero só visitar. Irmão, pensa numa coisa. Quando você vai um dia na outra igreja, parece que é tudo maravilhoso. A grama do outro sempre é mais verde. Só que você não está lá para saber. Você vai um dia, olha que bom, que maravilha, que fogo, que poder, tudo diferente lá. Você não congregou um dia lá, você não conhece ninguém lá, você não sabe das histórias por trás lá. E aí você gasta tempo e força na maneira errada. É essa geração que está nos assistindo, que tem gastado tempo e força errado. Vamos fazer qualquer coisa. Primeiro nós temos que anunciar no Facebook. Primeiro nós temos que fazer camisetas. Primeiro nós temos que
insistente. Essa geração que nos observa, que tem força para fazer, é uma geração também insistente. Insiste em um monte de baboseira. Insiste nas caraminholas que criou dentro da cabeça, doutrinas pessoais. Abre o Facebook e fica vendo tudo que é tipo de pregador. Um monte de gente que não sabe por que estão pregando daquele jeito. Cada um que prega no Facebook, irmão, prega na rede social, ele tem um interesse por trás do que ele diz. Irmão, eu tenho visto pregadores que nem são só cópia de outros. Há uns meses atrás, um crente estava pregando, ele falou, de 3 coisas que ele falava, Camila, ele falava, aquele outro que só vive, calma, só ficava falando, repetindo o nome dessas pessoas, repetindo tudo que eles diziam. Eu não compartilho nenhum pregador. É isso que eu estou achando, o senhor acha que eu sou? Eu sou demais, irmão. Eu sou demais. Ah, que isso, pastor? Mas eu demais, eu não compartilho ninguém. Não compartilho ninguém, irmão. Eu vou responder pelos outros agora. Eu me compartilho, pelo menos eu posso responder por mim. Das besteiras que eu digo. Ah, mas eu vou curtir aqui, vou compartilhar aqui. Vive disso, irmão. Vive disso. Vive de egocentrismo. Vive de ego. Ai, que mensagem de ego. Linda, maravilhosa. Não me mande vídeo de ninguém dessas pessoas da mídia, irmão, por gentileza. Não quero nem ouvir quando passa para a minha esposa. Puxa rápido para não dar nem visualização. Eu não ouço qualquer um. Aprenda uma coisa que é o segredo das grandes mentes milionárias intelectuais do mundo. Eu falei isso para um amigo essa semana. Eu disse para um cliente amigo, eu disse para ele assim: preste bem atenção no que eu vou dizer, eu só vou dizer de novo uma vez. Conhecimento você adquire com qualquer pessoa. Pequeno, grande, baixo, médio, brasileiro, estrangeiro. A mulher pode estar limpando o chão, lavando a rua, catando lixo, você adquire conhecimento com qualquer pessoa. Você adquire. Instrução você só pode receber de quem é maior do que você. Porque o cego não pode ganhar o do cego. Não é qualquer um que me dá instrução. Eu só recebo de quem é maior. Ah, nunca abri uma igreja. Nunca batizou ninguém. Aí eu vim dar um curso aqui para o senhor. Para mim não. Não. Eu vim aqui falar de casamento. Você é casado? Não, então não vou receber. Ah, eu vim aqui para te ensinar escatologia. Mas quantas faculdades você estudou? Nenhuma, não ouço. Instrução você só recebe de quem é maior do que você. Conhecimento você adquire com qualquer pessoa. Mas instrução, direcionamento é só com quem é maior do que você. Um cego não pode criar outro cego. Então eles são insistentes. Já estou encerrando, irmão, calma. Eles são insistentes. Eles persistem naquele assunto de buscar Elias. Pessoas que estão querendo entrar no barco, só que insistem demais. E se usassem a insistência para direcionar as coisas certas, veja bem, escute o que diz Colossenses. Veja bem, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja, se insistirmos na coisa certa, daremos frutos. Agora, quando resolvemos insistir no que está errado, é essa geração que temos visto tem pegado alguns de nós também, que estamos aqui para passar o cajado, o bastão, insistindo em um monte de baboseira, um monte de teologia pessoal. Da onde você tirou isso, meu irmão? Eu acredito assim. Foi minha avó que disse, foi meu pai que disse. Toda a vida eu sei assim.
Eles insistem em procurar Elias porque é uma geração insistente. E eles insistem não é umas coisas boas. A persistência, quando ela é aplicada, direcionada à coisa certa, pastor, é maravilhoso. O crente, quando ele decide persistir na fé, persistir nas boas obras, persistir no bom relacionamento com Deus. Agora é uma geração que vem para a igreja uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2, logo está fora da igreja. Parece uma geração que chega na casa deles, você abre o guarda-roupa, abre os armários de cozinha, só tem miojo. Miojo de carne, miojo de frango, miojo, mas que come miojo a vida inteira em casa. É fraco. Galinha não engoma. Está fraco. Vem para a igreja um mês, já some da igreja. Eu tenho visto, irmão, nesses 20 anos, que conversão rasa e fraca. Vem para a igreja 3 meses, não está mais na igreja. Tem gente que fica em 1 ano e sai da igreja 3 vezes. Como pode isso, irmão? E aí, eu já fui preso, já fui humilhado, já fui agredido, já fui cuspido, já fiquei sozinho, já apanhei, já sofri todo tipo de tribulação na pele por causa do Evangelho, dentro do Evangelho, e no lado de Jesus, e diz: pode todo mundo sair, mas eu vou continuar com Jesus. Mas essa geração é insistente, eles insistem em fazer errado. Se usasse a força que tem para insistir em perseverar, em servir a Deus, em perseverar, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eles estão olhando para mim e para você, que insistimos às vezes em um monte de baboseira. Ele diz: será que eu vou ser assim também? Então vou entrar no barco que a pessoa fica insistindo, cabeça dura, insistindo que está errado. Meus irmãos, essa geração está à procura, eu estou dizendo, à procura de alguém para seguir. E é você. Repita comigo: sou eu. 1, 2, 3, sou eu. E agora vai ridicularizar o nosso ego que eu vou ler aqui agora. Mas não foi eu que escrevi. Faça uma máquina do tempo e reclame com quem escreveu. Epístola de Tito, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou encerrar. É um conselho para esta geração aqui, porque essa geração aqui, você e eu aqui agora, estamos sendo assistidos por alguém. E eu vou encerrar aqui. Se morrer, a barriga murcha, porque já sofreu o que tinha para dentro. É isso, pastor. Se morrer, não fica pesado, né? O caixão já dá para 2, pode ser 4. Eu já voltei para fora, né? Às vezes o cara fica: não vou falar o que eles vão pensar, como eles vão interagir. Eu preciso de palavras belas, bonitas aqui, para eles saírem todos emocionados aqui. Eu tenho 50 mil sermões preparados para deixar vocês aqui tudo feliz, tudo. Olha que mensagem bonita, pastor. Mas não tem autorização para fazer nada disso. Então, veja bem. Tito 2, versículo de número 1, diz assim: os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes. São na fé, na caridade e na paciência. Os velhos sejam sóbrios e graves, os velhos. É essa geração aqui que está sendo assistida desses velhos. Um amigo pastor já tem neto, filho adulto. Chegou um dia para mim e disse: Fabiano, eu quero ser mais novo. Estou andando com a roupa mais moderna, mais de jovem, mais jovial. Preciso ser mais jovial. Aqui é o meu corte de cabelo, a minha roupa aqui. Cara, já avô, com filho velho. Olha a troca, a inversão. E uma geração, pastor, uma geração atrás observando. Um cara velho já, e devia estar como? Se privando, sendo imagem. Diz: não, tem que ser mais jovial. Eu disse: tu já casou? Ele disse: já, eu conheço minha esposa.
perceba. Tito 2:2. As mulheres idosas semelhantemente sejam sérias dos seus viveres, como convém a santa, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para ensinarem as mais novas a serem prudentes. Pode falar, não? Ele não vai ficar triste comigo, né? Por gentileza. Um monte de mulher velha, já falei dos homens velhos, quer ver? Pastor só fala da mulher. Não é assim que eles falam? Estou falando das mulheres agora. Essa geração, essas aqui estão sendo assistidas. As pessoas estão vendo. A geração que vai tomar o lugar está vendo isso. Eu estou vendo isso há muito tempo também. De uns anos para cá, as mulheres velhas, querem andar igual as novinhas. Tem vergonha de cabelo branco? Ai, eu tenho que andar apertada. Desconversa de mulher nova. Ninguém é fuxico de mulher novinha. Vai ser exemplo para as mulheres mais novas como? Como? Se põe no lugar, meu irmão. Você conhece alguém assim? Já está velha, chega, esquece. Isso não é feio dentro do Evangelho. Isso é honra dentro do Evangelho. E as cães brancas é a honra da mulher dentro do Evangelho. E dizer, a experiência que essa irmã já viveu, ela serve, ela tem sabedoria para incentivar e ensinar as mais novas. Agora, quer andar igualzinho as mais novas. A mesma fala, a mesma roupa, o mesmo jeito, tudo, a mesma manha. Ninguém vai não assim, igual as meninas novas. Se liga, meu irmão, olha no espelho direito. Desembaça o espelho. Porque tem uma geração observando você. E essa geração tem que ser instruída por você. E como você vai instruir se você precisa ainda ser instruído? Estou encerrando, é duro falar isso. Mas é um grave erro que cometemos. Tanto os homens quanto as mulheres. Para ensinar as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Mulheres tudo velho, pulando fora dos maridos. Antigamente eram os homens que abandonavam as mulheres velhas para ficar com as novas. Hoje as velhas estão abandonando os homens velhos para ficar com os novinhos. Pronto, falei. Anota aí. Não é? Você está vendo os escândalos aí? Vocês estão vendo os escândalos aí? Vai instruir as mulheres novas ao quê? Ao quê que vai instruir? Uma geração assistindo, irmão. Eu estou encerrando. Amarem seus maridos. Seu marido é um traste mesmo, meu irmão. Larga desse marido. Você está maluca, meu irmão? Você é mulher que joga por acaso? Você está doida? Não, minha irmã, você não tem solução, não. Larga do marido. Olha o que as velhas das mulheres velhas já calejaram na vida. Conhece Bíblia, está na igreja, fala para as novas igrejas. É o que eu estou vendo. Uma geração que eu observando. Os velhos, as velhas, e agora vem os novos. Pronto, vai mais cedo. Exorta semelhantes jovens, que sejam moderados, em tudo dá exemplo de boas obras, na doutrina. Jovem, você que está na igreja, já tem até uma geração também te observando. É isso, pastor, começando, já tem gente observando já. Aí o texto diz para você ser descolada. Eu sou um crente descolado. Está vendo meu cabelo? Está vendo viram os livros que eu leio? Está vendo as séries que eu assisto? Está vendo o meu modo de falar? Meu modo de pensar, de me posicionar? Tudo novo. Jovem, em tudo dá exemplo de boas obras na doutrina, na Bíblia. Você não me impressiona de vir aqui cantar bonito, se vestir bonito. Ai, que bonito ficar essa irmã, esse irmão, que lindão. Você me impressiona quando você abrir a Bíblia e conhecer a Bíblia. E falar, chegar para mim, pastor, eu quero entrar num debate com você sobre assuntos que eu tenho ouvido. Chegar assim para mim e dizer, pastor,
as meninas na igreja perguntavam: pastor, e o seu TikTok? Teria um TikTok. O senhor faz dancinha no TikTok? Vou encerrando. Na doutrina, mostra incorrupção. Gravidade misticida, incorrupção. Há uma geração jovem de pessoas que você conhece, na sua escola, na sua vizinhança, fora da igreja, amigos pessoais que querem ver você incorrupto. Não é na igreja e no mundo. Não é um pé aqui dentro e um pé fora daqui. Quando não está na igreja, aceita as conversinhas fiadas, as doutrininhas, os costuminhos. Ainda quer trazer para cá, para dentro. Não, nós temos que fazer assim, pastor. É assim que nós temos que fazer. Se coloque de pé, porque eu vou encerrar. Já estou encerrando toda a igreja de pé, por gentileza. Nós vamos orar para encerrar. A geração que procura alguém para seguir é a geração que observa, que persiste, que é prestativa, mas é uma geração que precisa ser trabalhada. Muito oba-oba e pouca fé, muito oba-oba e pouca doutrina, muito oba-oba. Pastor, nós podemos, o dia já chegou, nós podemos louvar louvores de palma, pastor? Sim, você gosta, pastor? Por que eu não gostaria? Vocês querem louvar de palma, bater palma? Vocês querem dançar? Aí vocês botam disso, aí você vai levar tudo já? Se for, tá bom. Mas primeiro, eu tenho um teste para fazer com vocês. Vocês têm que vir na escola dominical. Vocês podem cantar aqui lá e cantar. Vocês podem ficar. Começar a vir na escola dominical, mas automaticamente vocês. Vou dar aqui 1000 conceitos para cá. Eu quero ver vocês evangelizando o bairro todo aí. Mas depois vocês vêm. Aí vai ser válido. Mas eu creio que Deus ainda preserva homens que têm coragem de falar algumas verdades. A minha preocupação é em morrer, irmãos. Irmãos, eu não cheguei ontem no cenário. Eu vim sofrendo pelo caminho, trazendo comigo as marcas de Cristo no meu corpo, em minha vida. Pagando preço pelo Evangelho, batizando pessoas, ensinando pessoas, doutrinando pessoas, abrindo a igreja, gastando a vida, gastando tempo, gastando dinheiro para o Evangelho, fazendo o Evangelho acontecer. Eu não estou aqui falando um monte de coisas que não condizem com o ministério e com a minha vida. Eu venho aqui embaixo do temor do Senhor dizer para vocês aqui desta igreja que muitas coisas irão mudar se nós decidirmos mudar. Enquanto não decidimos mudar, as coisas sempre serão as mesmas. E essa geração que Deus está chamando é você e eu aqui agora, para tomarmos uma postura e uma posição diferente, para que coisas grandes aconteçam à nossa volta, nos nossos lares, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no nosso país. Não esperamos um avivamento que vem de fora para dentro, mas um avivamento que sai de dentro para fora. Levante uma das suas mãos, vamos falar com Deus.